eu vou focar em um dos lugares que mais explica o fato de estarmos vivenciando esses ciclos repetitivos que são difíceis, que são doentios e que é a nossa conexão com as histórias que nós carregamos. Histórias essas que não foram escritas por nós, mas que nos foram entregues, principalmente através do que ouvimos, do que nos foi ensinado e do que presenciamos dentro de casa, lá na infância, principalmente nessa época da infância, tá? E que se transformaram, mesmo sem querermos, em um manual de como a vida é ou de como ela deveria ser. E o pior, nós pegamos esse manualzinho, né, e simplesmente crescemos, nos tornamos adultas e trouxemos ele para nossa vida. E a partir do que estava escrito nele, nós começamos a escrever a nossa história a partir da lente de outras pessoas, a partir do olhar de como outras pessoas enxergam o mundo, a partir do que nos disseram de como deveríamos ser, no que deveríamos acreditar. Quando você nasceu, seus pais te entregaram um livro, um grande livro, um livro enorme, que é o livro da sua vida. Imagine que esse livro, ele é imenso, ele é cheio de páginas e essas páginas, elas começaram a ser preenchidas muito antes de você chegar nesse mundo, né? Algumas dessas páginas, elas já estavam escritas quando você chegou aqui com as vivências, com as experiências, as histórias que você viveu em outras vidas e tempos. Continham também as memórias ancestrais que te conectam com o inconsciente coletivo, porque nesse inconsciente coletivo é onde estão guardadas, por exemplo, as histórias de todas as mulheres que vieram antes de você, sejam mulheres da sua família ou não, e que ainda correm nas nossas veias, todas essas energias, né, essas vivências, tá? Então essas histórias são as histórias de mulheres que enfrentaram desafios profundos, como muitas daqui viveram durante o período de colonização, durante o período das guerras e durante outras adversidades aí que marcaram a história do feminino ao longo dos milênios. E sim, os acontecimentos que marcaram a história do feminino como um todo também nos influenciam, tá? Mas eu vou deixar para falar melhor sobre isso também outro dia. Agora eu só quero que você entenda que no seu livro da vida tinham páginas anotadas ali com aquilo que você carregava destas histórias também. E desde o momento, até mesmo em que sua mãe ficou grávida de você, novas páginas começaram a ser escritas neste livro. Seu pai, sua mãe, seus familiares e até mesmo pessoas desconhecidas foram contribuindo e escrevendo novas páginas no seu livro da vida. E tudo que eles escreviam eram coisas embasadas em suas próprias histórias, suas próprias crenças, suas próprias experiências e de acordo com o que cada um conhecia sobre o que é a vida e como deve comportar e fazer e ser e para materializar neste mundo, né? Então eles te ensinaram como você deveria se comportar, o que você deveria ou não pensar com relação a certas pessoas ou coisas, como você deveria agir mediante certas situações, como você deveria se sentir e até mesmo se deveria ou não se expressar, né? Expressar suas emoções, suas vontades. E muitas vezes até mesmo ensinaram que certas emoções nem deveriam ser sentidas. Acontece que você é uma imagem da expressão da criação divina, feita à imagem e semelhança de Deus na terra. E quando chegou aqui nessa vida como mulher, você trouxe a essência do feminino, que carrega inclusive a capacidade natural de ser receptiva, de ser amorosa, de ser fértil, de ser nutritiva. Só que as crenças e as histórias que te contaram, na maioria das vezes, te ensinaram que não se pode ser assim e te moldaram a uma realidade totalmente desconectada e doentia.